A inconstitucionalidade é um conceito jurídico que tem que ver com determinado prisma, tem que se situar a determinado prisma, a determinado ângulo dentro do direito constitucional e dentro da teoria geral do direito. Antes de mais nada, inconstitucionalidade é desconformidade com a Constituição e, como também já dissemos no outro dia, a Constituição aparece-nos sob a forma de normas, de regras, de preceitos, de prescrições ou sob a forma de princípios. A Constituição tem regras e tem princípios, como, aliás, todo o direito. Todo o direito é conformado por regras, normalmente inscritas em textos jurídicos, em textos que nos séculos mais recentes tendem a ser códigos, mas também aparecem sob a forma de princípios. O que são princípios? São os grandes valores do ordenamento jurídico plasmados num conjunto de prescrições. É através das prescrições que nós encontramos nos textos jurídicos que nós subimos até os princípios. E os princípios, depois, podem ter uma certa autonomia relativamente às prescrições, aos preceitos, às regras. Por outro lado, a inconstitucionalidade é inconstitucionalidade de normas, não é inconstitucionalidade de quaisquer atos. Por exemplo, atos jurisdicionais, atos administrativos, não são ou deixam de ser inconstitucionais. Ou melhor, podem ser inconstitucionais por estarem em desarmonia com a Constituição, mas não entram nas margens, no âmbito da fiscalização da constitucionalidade. É evidente que, no sentido mais lato, a garantia da Constituição também envolve a garantia da legalidade e da constitucionalidade, se quiserem, das sentenças dos tribunais, dos atos da administração pública, mas para efeito de controle de constitucionalidade, de fiscalização, apenas temos que lidar com normas jurídicas. A inconstitucionalidade, portanto, num sentido próprio, é a desconformidade de qualquer norma com uma norma constitucional. Seja essa norma constitucional uma regra ou seja um princípio. A Constituição Portuguesa é bastante clara a esse respeito, dizendo no artigo 277, são inconstitucionais as normas que infringam o disposto na Constituição ou os princípios nela consignados. Normas, por um lado, o que pode violar a Constituição e, por outro lado, a Constituição através de normas e de princípios. A inconstitucionalidade pode assumir diferentes configurações. Já no outro dia me referi à inconstitucionalidade por ação e à inconstitucionalidade por omissão. A ação, portanto, um comportamento qualquer normativo que viola diretamente uma norma, direta ou indiretamente, uma norma constitucional. A omissão, a falta de norma que dê efetivação, que concretize, que dê realização ao princípio ou à norma constitucional. Portanto, inconstitucionado por ação, inconstitucionado por omissão. Inconstitucionado material e inconstitucionalidade formal. A inconstitucionalidade material tem que ver com o conteúdo da norma contrária à Constituição. A inconstitucionalidade formal tem que ver com a competência do órgão de onde veio a norma, aí, então, inconstitucionalidade orgânica, e pode ter que ver com o procedimento conducente à formação da norma. Inconstitucionalidade formal em sentido estrito. A inconstitucionalidade também pode ser originária e superveniente. É originária aquela que é feita num certo momento e que, à partida, vai contrariar a Constituição. A inconstitucionalidade superveniente é uma norma que, porventura, quando foi feita, quando foi publicada, quando apareceu, não contrariava a Constituição, mas que supervenientemente, por feitura de uma emenda constitucional
ou por uma qualquer mutação constitucional, ela se torna inconstitucional. E também há, embora em termos mais restritos, também há inconstitucionalidade atual, inconstitucionalidade pretérita. Inconstitucionalidade atual em face, portanto, a inconstitucionalidade de uma norma em face de uma norma constitucional em vigor, a inconstitucionalidade pretérita, a inconstitucionalidade em face de uma norma que não está já em vigor. Como é que a inconstitucionalidade pretérita pode relevar? Pode relevar na medida em que determinado problema, determinada situação tenha de ser avaliada segundo certa norma que já não está em vigor. Aí estaremos diante de inconstitucionalidade pretérita. Finalmente, inconstitucionalidade direta, inconstitucionalidade indireta. A inconstitucionalidade direta é aquela que se traduz nisso que eu dizia há pouco, violação direta e imediata de uma norma constitucional. Mas pode haver inconstitucionalidade indireta. E no ordenamento jurídico português há. Não havia, deve dizer-se, quando a Constituição foi feita, embora porventura se pudesse defender que havia, mas há hoje em face do texto das normas constitucionais, do sistema constitucional. Porquê? Porque as leis podem assumir diferentes, as leis ou os diplomas legislativos e regulamentares podem assumir diferentes configurações. Podem ser umas leis, em termos gerais, as leis na generalidade das situações, mas há determinadas leis que têm um estatuto privilegiado dentro da Constituição. É o que acontece na Constituição Portuguesa, no texto atual, com as chamadas leis orgânicas, com as leis de valor reforçado, com as leis de autorização legislativa, com as leis de bases. Essas leis pertencem ao sistema legislativo, mas estão sujeitas à conformidade com outras leis. Não pode haver uma lei qualquer contrária a uma lei de valor reforçado, ou contrária a uma lei orgânica. Ou, quando o Governo recebe a autorização legislativa da Assembleia da República para legislar em certa matéria, tem de legislar no respeito do que estabelece a autorização legislativa. Se viola a autorização legislativa, é ilegal, mas também é inconstitucional indiretamente, porque a própria Constituição é que manda que as leis de autorização, que os decretos-leis feitos no âmbito de autorizações legislativas respeitem as leis de autorização. E há também um problema com as leis de bases. Muitas vezes, sobre certas matérias, o Parlamento limita-se a estabelecer as bases dos sistemas jurídicos. São matérias complexas, matérias com grande extensão de problemas. E não é propriamente do interesse de um Parlamento estar a debruçar-se sobre sobre dezenas ou centenas de normas. Então, o Parlamento autoriza ou estabelece as grandes bases, as grandes formas de ordenação de certas matérias, e depois virá, num segundo momento, o Governo a desenvolver, a concretizar, a preencher essas bases. E há ainda um problema complicado, que é o problema da inconvencionalidade. Nos tempos atuais, os Estados estão cada vez mais sujeitos às normas de direito internacional. Portanto, uma lei interna não pode contrariar uma norma de direito internacional. Se um Estado se obrigou com outros Estados a estabelecer ou a refazer ou respeitar um tratado, uma convenção internacional, não pode o Estado, por lei interna, contrariar a convenção internacional a que se quis associar. A convenção internacional que, porventura, foi já ratificada ou assinada por órgão interno competente. E o problema ainda se torna mais complicado quando estamos diante de normas criadas por organizações internacionais. Normas criadas por organizações internacionais. Também, se o Estado pertence a uma certa organização internacional, não pode, se essa organização internacional estabelece normas, não pode depois violar as normas da organização internacional a que pertence. O Estado
faz parte da Organização Internacional, não pode violar. É certo que nós assistimos constantemente a essas violações, basta pensarmos na situação que neste momento se encontra na Ucrânia, mas o princípio é este. Um Estado que faz parte da Organização das Nações Unidas não pode violar a Carta das Nações Unidas. Um Estado que faz parte da Organização da Organização dos Estados Americanos não pode violar normas criadas pela Organização dos Estados Americanos. O mesmo significa em África ou em outras partes do mundo em que há organizações internacionais. Ou então quando há organizações internacionais especializadas, como por exemplo a Organização Mundial de Saúde ou a Organização Internacional do Trabalho. Também o Estado está obrigado a respeitar. Isto respeita à uma inconvencionalidade. Inconvencionalidade, figura homóloga à ilegalidade. Mas a inconvencionalidade também é, de certa maneira, inconstitucionalidade. Na medida em que a Constituição obriga o Estado a respeitar as normas de direito internacional a que se vinculou, se o Estado não respeita, está também a ferir a Constituição. O caso é mais complicado relativamente à União Europeia. Aí é mais complicado. Mas vamos por partes. Eu estou a atender à Constituição Portuguesa. No caso do Brasil, no caso de Angola, não será exatamente o mesmo, mas julgo que os princípios são estes e que poderiam aplicar-se igualmente ao Brasil e a Angola. A Constituição Portuguesa diz: no artigo 7º, a melhor, no artigo 8º, as normas dos princípios de direito internacional geral comum fazem parte integrante do direito português. São os grandes princípios de direito internacional. O princípio da independência nacional, o princípio da não agressão, o princípio da cooperação, o princípio humanitário, são grandes princípios. Mas depois ainda acrescenta: as normas constantes de convenções internacionais, regularmente ratificadas ou aprovadas, vigoram na ordem interna para a sua publicação oficial e enquanto vincular internacionalmente o Estado português. Portanto, estas normas internacionais vinculam o Estado, mas o Estado é obrigado, desde logo, pelo artigo 8º, número 2 da Constituição. E, portanto, se o Estado não respeita uma convenção internacional, viola a Convenção, mas viola também o artigo 8º, número 2 da Constituição. Depois, no número 3 diz: as normas emanadas dos órgãos competentes das organizações internacionais de que Portugal seja parte, vigoram diretamente na ordem jurídica interna, desde que tal se encontre estabelecido nos respectivos tratados constitutivos. Portanto, se também o Estado viola uma norma feita por uma organização internacional a que pertence, comete uma inconvencionalidade, mas também comete uma inconstitucionalidade. Portanto, aqui podemos falar em inconstitucionalidade indireta, a inconstitucionalidade por violação de uma norma prescrita, ou melhor, por violação de um tratado feito, de um tratado ou de uma decisão da Organização Internacional feita no âmbito do direito internacional, mas que é contemplada num artigo da Constituição. Portanto, acaba essa ilegalidade ou inconvencionalidade, essa inconvencionalidade acaba por ser inconstitucionalidade. Mas o problema é mais complicado na União Europeia. Diz o número 4 do artigo 7º. As disposições dos tratados que regem a União Europeia e as normas emanadas das suas instituições, no exercício das respectivas competências, são aplicáveis na ordem interna, nos termos definidos pelo direito da União, correspondem aos princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático. Ora, aqui é que há uma grande discussão e há variações na doutrina conforme os países. Há quem tenha uma visão da União Europeia como se fosse, ou se fosse já, um Estado, ou pelo menos uma confederação. Há quem veja a União Europeia na perspectiva dos Estados Unidos da América ou da República Federativa do Brasil. E, portanto, a União Europeia prevaleceria sobre os Estados. E os tratados institutivos da União Europeia corresponderiam a uma verdadeira Constituição da União Europeia. Não é a posição que eu adoto.
E, desde logo, até pelo seguinte, como com certeza sabem, chegou a haver um tratado respeitando a União Europeia que previa uma Constituição da União Europeia. Ora, esse tratado foi sujeito a referendo em 2 ou 3 países e aconteceu que na França e na Holanda o referendo deu uma resposta negativa. Portanto, recusou-se a haver uma Constituição na União Europeia. Mas este número 4 não é diferente do número 3. Em parte tem que se reconhecer. Diz que são aplicáveis imediatamente na ordem interna. E diz-se que as normas no exercício das respectivas competências são aplicáveis na ordem interna. Mas também se diz, no final, com respeito aos princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático. Repetindo, as disposições dos tratados que regem a União Europeia e as normas emanadas das suas instituições, no exercício das respectivas competências, são aplicáveis na ordem interna nos termos definidos pelo direito da União com respeito aos princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático. Há aqui uma conjugação de, por um lado, as normas da União Europeia, no exercício das normas que estabelecem competências para os órgãos da União Europeia, mas também, por outro lado, há uma obrigação de essas normas da União Europeia respeitarem os princípios, as normas, os princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático. E o Estado de Direito Democrático que é, no fundo, o sistema de princípios da Constituição Portuguesa, tal como é noutros Estados da União Europeia. Embora haja hoje, infelizmente, alguns Estados que estão como que a sair da União Europeia, o caso da Hungria, eventualmente a Eslováquia, em geral, os Estados dentro da União Europeia respeitam os princípios do Estado de Direito Democrático. São os Estados de Direito Democrático, Estados em que há a conjugação do princípio democrático, a soberania do povo, a vontade popular através de eleições e o respeito dos limites jurídicos do poder político. A separação de poderes, o tutela jurisdicional dos direitos, o respeito do conteúdo essencial dos direitos fundamentais, etc, etc. Portanto, são todos Estados, todos ou quase todos Estados, eu espero que a Hungria e a Eslováquia sejam expulsos da União Europeia por respeitarem os princípios do Estado de Direito Democrático. Mas, fechando este parênteses, digo eu, o Estado de Direito Democrático vincula o Estado português também às normas provindas da União Europeia. O Estado português está vinculado, por um lado, aos tratados constitutivos da União Europeia, mas, por outro lado, está vinculado à sua Constituição. E entre os tratados constitutivos e a Constituição, em primeiro lugar está a Constituição. Portanto, a Constituição prevalece. Mas, independentemente disso, é por haver o número 4 do artigo 7º que o Estado português deve aplicar e respeitar as normas provindas da União Europeia no âmbito das competências dos respectivos órgãos. Portanto, é o número 4, assim como, reparem, assim como o número 1 manda o Estado respeitar as normas internacionais, os princípios gerais de direito internacional, o número 2 manda respeitar os tratados, o número 3 manda respeitar as normas provindas de organizações internacionais, número 4 manda o Estado respeitar as normas provindas da União Europeia. Portanto, aqui também, se o Estado desrespeita as normas da União Europeia, há uma inconstitucionalidade indireta. O Estado comete uma inconvencionalidade ao violar as normas da União Europeia, mas também comete uma inconstitucionalidade ao violar o número 4 do artigo 7º da Constituição. Portanto, isto é, em termos gerais, aquilo que no inicial queria dizer. E acrescentarei que, relativamente às leis, àquilo que referi-me há pouco, às leis que podem indiretamente ser inconstitucionais, acrescentarei que, na competência do Tribunal Constitucional, se estabelece o conhecimento da violação de leis que o Estado, de leis por violação de outras leis e que o Estado deve respeitar. Diz o número 2 do artigo 280 sobre fiscalização concreta da constitucionalidade. Havemos de falar nisso a seguir ou talvez na próxima aula. Diz assim,
cabe igualmente recurso para o Tribunal Constitucional das decisões dos tribunais que recusam a aplicação de norma constante de ato legislativo com fundamento na sua legalidade por violação da lei com valor reforçado. Que recusam a aplicação de norma constante de diploma regional com fundamento na sua legalidade por violação do Estatuto da Região Autónoma. Que recusem a aplicação de norma constante de diploma nomeado num órgão da soberania com fundamento na sua legalidade por violação do Estatuto de uma Região Autónoma. Que apliquem norma cuja ilegalidade há sido suscitada tão procedendo com qualquer dos fundamentos referidos nas alíneas A, B e C. Portanto, aqui a inconstitucionalidade e a competência que o Tribunal Constitucional vem a adquirir provém de uma lei contrariar a outra lei. É a ilegalidade que, de certa maneira, acaba por se recobrir de inconstitucionalidade. O que é que são as leis de valor reforçado? Ato legislativo, leis de valor reforçado. A Constituição tem também nas leis que o Parlamento faz, que a Assembleia da República faz, distingue as leis em geral e as leis sobre matérias mais importantes, leis de valor reforçado. Leis essas que têm de ser aprovadas por maioria qualificada, 2/3 dos deputados presentes, desde que superior a maioria dos deputados em efetividade de funções. E são várias leis que aparecem no artigo 165 e 166. Não vou agora ler, poderão fazer favor de ver, mas que isso se verifica. Portanto, se uma lei qualquer do Estado viola uma lei de valor reforçado, essa lei é ilegal, mas também é inconstitucional. Também o Tribunal Constitucional, que é o órgão supremo de garantia da Constituição, que essencialmente é um órgão de controle da constitucionalidade, também o Tribunal Constitucional é competente para conhecer dessa violação. Isto aparece, deve dizer-se, isto aparece a respeito da fiscalização concreta, mas deve dizer-se que o princípio vale, ou o postulado vale, também para a fiscalização abstrata. Vale também. Ou então, lei orgânica, uma lei que também na Constituição aparece referida a certa matéria e que também, se for violada, traduz-se em ilegalidade e essa inconstitucionalidade também é assumida como inconstitucionalidade. O Tribunal Constitucional tem competência para apreciar essa contradição. Portanto, aqui, no direito português, isto não vinha do texto inicial da Constituição, foi introduzido por revisão constitucional, havia aqui uma assunção, uma aproximação à inconstitucionalidade verdadeira e própria, que é a contradição direta e imediata de normas constitucionais, uma inconstitucionalidade indireta e imprópria, que é a violação de uma norma legal que tem uma proteção constitucional específica. O que é isto? Por sinal, na Constituição, no artigo 280, 281 ou 291, não se fala na violação de tratados internacionais ou de normas provindas de organizações internacionais. Mas, por analogia, deve entender-se que se uma lei contradiz um tratado internacional ou contradiz uma norma emanada de uma organização internacional ou da União Europeia, também o Tribunal Constitucional será competente para conhecer dessa matéria. E facilmente se compreende que é até mais grave a violação de um tratado internacional ou de uma norma da União Europeia do que a violação de uma lei de valor reforçado interna, de uma lei interna de valor reforçado. Portanto, há aqui uma extensão desta ideia. Ilegalidade, inconstitucionalidade indireta, através de ilegalidade ou através de inconvencionalidade. E também vou dizer, isto não foi previsto no artigo seguinte, que é o artigo 282, sobre inconstitucionalidade, sobre fiscalização abstrata, mas o princípio não pode deixar de ser o mesmo. Não pode ser o mesmo. Até porque, em certos termos, pode haver recurso de decisões dos tribunais ou em fiscalização concreta para o Tribunal Constitucional em fiscalização abstrata. Bom, julgo que me fiz entender. Estão todos de acordo com isto? Eu não quero impor a minha opinião, porque a matéria é muito discutida. Mas a minha opinião é esta. Portanto, além da inconstitucionalidade direta, há também inconstitucionalidade indireta e há também competência do Tribunal Constitucional. Entende-se que, dada a importância destas matérias,
deve ser o Tribunal Constitucional, que é um tribunal de fiscalização da juridicidade de normas jurídicas, o competente para apreciar essas contradições. O Tribunal Constitucional e não o Supremo Tribunal de Justiça, ou o Supremo Tribunal Administrativo, ou o Tribunal de Contas. O Tribunal Constitucional, que aliás, segundo a Constituição, é o primeiro dos tribunais. O Tribunal Constitucional é o primeiro dos tribunais. Bom, embora seja também discutível a composição do Tribunal Constitucional, mas, de todo modo, é o primeiro dos tribunais. E agora, passando mais 2 pontos, não quero esgotar a aula de hoje, 2 pontos, direi o seguinte: as decisões do Tribunal Constitucional, as decisões dos tribunais em geral, são decisões interpretativas da Constituição. Baseiam-se num determinado entendimento desta ou daquela norma constitucional, desta ou daquela regra ou deste ou daquele princípio. Baseiam-se numa certa forma de entender. E pode verificar-se, ao longo dos tempos, que haja uma variação na interpretação. Por exemplo, o caso dos Estados Unidos, com o racismo, com a segregação racial, durante muitos anos, durante décadas, ou até durante mais quase 2 séculos, entendeu-se que as leis de discriminação racial que havia, particularmente em certos estados do Sul, não eram contrárias à Constituição. Mas houve uma violação do pensamento e uma diferente interpretação dos normas constitucionais, e entendeu-se que passariam a ser inconstitucionais. Passariam a ser inconstitucionais as normas que estabeleciam, que permitiam a segregação racial. Também, problema semelhante ou diferente, a diferença de direitos políticos das mulheres. Quando se conseguiu chegar ao liberalismo e ao constitucionalismo moderno, entendia-se que as mulheres não tinham direito de voto, não tinham direitos políticos. E até entendia-se que na família estavam sujeitos ao poder do marido. Entendia-se. Mas houve também uma evolução dos tempos, do entendimento, e as normas que admitiam essa diferenciação passaram a ser inconstitucionais. Quando não foram feitas normas em sua substituição, essas normas passaram a ser inconstitucionais. Por exemplo, no caso português, o Código Civil de 1967, de 1966, que ainda, infelizmente, o Código Civil que vigora em Portugal, no texto inicial previa um poder marital, o poder do marido a respeito à mulher. E previa também que o poder paternal era essencialmente o poder do pai. Isso tornou-se logo inconstitucional em 1974, com a Revolução. Também, até 1974, as mulheres não podiam ser juízes nem magistrados do Ministério Público. Eu lembro, nós aqui na Faculdade de Direito, havia 100 rapazes e só 10 ou 8 raparigas, ou como dizem no Brasil, moças. Não percebo porque é que nunca percebi porque é que dizem raparigas moça e não rapariga. Rapariga é um nome muito bonito. Conforme a italiana ragazza. Sei que era para ligar a rapariga a prostituta, mas não. Mas de qualquer maneira, as mulheres quase não entravam nas faculdades de Direito, porque não podiam ser magistradas judiciais do Ministério Público. Só podiam ser advogadas ou peritas jurídicas de organizações administrativas. Com a Revolução de 1974, logo um dos primeiros diplomas do governo provisório foi estabelecer a igualdade das mulheres dentro da família. A igualdade das mulheres também dentro do sistema político. E hoje, pode haver aqui na faculdade, há muito mais mulheres que homens nos nossos cantos, nas nossas aulas. Muito bem. Muito bem. E, portanto, a interpretação pode variar, mas o princípio é sempre o mesmo. Respeito das normas constitucionais. E, portanto, pode um Tribunal Constitucional, um tribunal qualquer, num certo momento, fazer certa interpretação de certa norma ou de certa regra e, no momento posterior, fazer uma interpretação algo diferente. Isso é possível. Está no âmbito da competência jurisdicional.
Outra decisão que os tribunais, em geral, e o Tribunal Constitucional, sobretudo, em particular, podem fazer. A decisão restritiva. Pode um tribunal chegar à conclusão de que certa norma é inconstitucional, mas restringir os efeitos da inconstitucionalidade. Em nome de quê? Em nome de um princípio de ponderação ou de razoabilidade. E a Constituição Portuguesa também se refere a isto no artigo 282, número 4, ao tratar da fiscalização, estado dos efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade. Quando a segurança jurídica, razões da equidade, o interesse público de excepcional relevo que deverá ser fundamentado, o exigirem, poderá o Tribunal Constitucional fixar os efeitos da inconstitucionalidade ou da ilegalidade com alcance mais restrito do que os previstos nos 1 e 2. Portanto, a ideia geral, quando o Tribunal Constitucional declara inconstitucionalidade ou ilegalidade, isso produz efeitos imediatamente. Mas por razões que aqui aparece segurança jurídica, equidade ou interesse público nacional relevo, pode o Tribunal restringir os efeitos, limitar os efeitos. São chamadas decisões limitativas. Claro está que aqui é um problema complicado de ponderação. A ponderação, que aliás é uma matéria extremamente importante no âmbito hoje do direito constitucional. Ponderação que significa procurar o equilíbrio entre diferentes princípios ou diferentes interesses. Procurar o equilíbrio mais razoável, o equilíbrio que atenda à segurança jurídica e ao interesse público excepcional que relevo. Um equilíbrio que não põe em causa o Estado de Direito e a Justiça. E também pode haver decisões ampliativas, são muito mais raras, mas pode haver. Pode um tribunal ser chamado a apreciar a inconstitucionalidade de certa norma e, ao apreciá-la, pode ir para além da norma, tal como é lida, ou tal como foi feita inicialmente, e concluir que a inconstitucionalidade abrange muito mais do que aquilo que está escrito. Que a inconstitucionalidade corresponde a uma violação de um interesse ou de um princípio muito mais sério, muito mais largo do que aquele princípio que consta, que aparentemente consta da norma ou da regra. Portanto, pode haver decisões ampliativas. São mais raras, mas pode haver. E, finalmente, portanto, chamar a atenção todos para a ideia da ponderação. É uma ideia que hoje os tribunais constitucionais têm presente. Eu ainda ontem estive a ver um livro de um autor brasileiro sobre o princípio da ponderação. O princípio da ponderação como um princípio básico na apreciação da inconstitucionalidade. Ponderação. O que significa também, naturalmente, que ao apreciar-se a inconstitucionalidade ou a legalidade, não tem que se ter em conta só a norma constitucional certa e determinada, ou a norma legal ou convencional certa e determinada, é preciso ter uma visão muito mais ampla dentro do sistema jurídico. E, por hoje, para terminar, já vamos ter a nossa sessão, para terminar, ainda quero dizer o seguinte: o princípio da constitucionalidade ou o princípio da legalidade envolve a tutela jurisdicional. E a tutela jurisdicional, por seu turno, envolve um princípio da responsabilidade política. Deve dizer-se, os órgãos do Estado, quando fazem uma lei ou ratificam uma convenção internacional ou aderem a uma norma de uma organização internacional, estão sujeitos politicamente à responsabilidade perante o povo, perante os cidadãos. Princípio geral, princípio da responsabilidade. O Estado representativo é um Estado responsável perante os cidadãos. Os cidadãos votam naqueles que querem que sejam deputados ou ministros ou presidentes, mas depois também pedem contas a esses. Responsabilidade política. Mas também há responsabilidade jurídica. Quando o Estado, através dos seus órgãos, viola ou desrespeita direitos fundamentais ou provoca prejuízos. É também o que está previsto no artigo 22 da Constituição Portuguesa. O Estado e as demais entidades públicas são civilmente responsáveis, em forma solidária, constituir seus órgãos, funcionários e agentes, por ações ou omissões praticadas no exercício de suas funções e por causa desse exercício e de que resulte violação dos direitos, liberdades e garantias ou prejuízo para outrem. Portanto, se o Estado, mesmo que porventura não esteja cometendo uma inconstitucionalidade ou uma ilegalidade, mas de qualquer modo
de modo desrespeita direitos, liberdades e garantias, ou causa prejuízo a qualquer pessoa, essa pessoa tem direito a ser ressarcida. O princípio da responsabilidade civil, antes de mais nada, a responsabilidade civil do Estado. Portanto, o Estado de Direito não é apenas um Estado sujeito à responsabilidade política, também está sujeito a um princípio de responsabilidade civil. E, senhoras e senhores, hoje ficarei por aqui. Não sei se têm alguma observação a fazer. Estamos a 15 minutos da nossa sessão. Bom, não, não há aula, não há parabéns, não há palmas. Não há palmas. E, portanto, termino aqui. Só peço, por favor, de estudarem estas matérias. Tem a nossa biblioteca ao lado, tem a biblioteca do Tribunal Constitucional e, portanto, tem elementos para estudar. E, felizmente, ao contrário do que acontecia noutros tempos, em Portugal e no Brasil há hoje imensa doutrina. Não só há muita jurisprudência constitucional, como também há muita doutrina constitucional. Nós aqui na Faculdade de Direito temos vários constitucionalistas com obras importantes publicadas que podem consultar ou ver, ou que, permitam-me acrescentar, poderão levar para o Brasil ou para Angola. Portanto, fico por aqui.